Bom dia, feliz sábado. Nossa, que feliz sábado mais morto. Feliz sábado. Muito bom estarmos novamente na casa de Deus. Vamos louvar o nome de Deus por enquanto nós aguardamos o início realmente da programação. Mas vamos adorar a Deus para conseguirmos usar um pouco a nossa voz em louvor a Ele. Número 158, Suave Espírito. Número 14, Jubilosos te adoramos.
Agora nós vamos iniciar a nossa escola sabatina, cantando o hino número 1, Ó Deus de Amor. Bom dia, queridos irmãos, um feliz sábado. Podem sentar-se. Quem está alegre hoje? Muito bem. O salmista diz assim: alegrei-me quando vamos à casa do Senhor. E eu acredito que nós que viemos aqui é com um coração muito alegre. Um bom dia para todos vocês, aqueles que estão nos visitando, aqueles que já fazem parte da igreja. Que Deus os abençoe, que possamos ter um sábado feliz ao lado do nosso Senhor. Obrigada, Sandra. Realmente, que bom que você escolheu hoje estar na casa de Deus. No decorrer dessa semana, nós aprendemos um pouco mais sobre morte e ressurreição. Eu vou pedir para vocês colocarem o PowerPoint para mim, por favor, Bruno. Aqui eu peguei algumas imagens de túmulos, né? Já que a gente estava falando sobre morte, né? Ali o túmulo do Michael Jackson, lá do Imagine. Lembram de algum artista? Pode passar, por favor. Aquele lá ficou pensando na rocha, né? O outro quer ter conforto com um sofá. O outro pensou nas roupas que deixou no varal, de certo? Não sei. Pode passar, por favor. Esse aqui, o lado mais brincalhão da morte, talvez, né? Vamos passar mais um? E o que você pensa desses dois? Aqui, essa foto aqui é daquele Joinville mesmo, do Museu de Imigrante. Aquele outro lá é de uma pessoa adventista. Em toda a sua vida, volta, por favor. Em toda a sua vida fez missões levando Jesus às nações. Esse é o nosso objetivo como cristão. Pode passar? E o túmulo de Jesus, como é que era? Vazio. Amém, né? Amém que estava vazio. Hoje nós temos muitas pessoas que nós gostamos, que eles estão dormindo. Mas eles vão ficar lá dormindo, até quando Deus falar que chegou a hora.
A Bíblia nos ensina muito certo sobre o estado dos mortos e o que acontecerá. Nós não podemos ser, como a Bíblia mesmo fala, ignorantes. Então, quando alguém falar para você, tal pessoa veio me visitar, cuidado, não acredite nisso. Se você está com dúvida, leia a Bíblia. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17. Lá ela vai te explicar exatamente como ocorre com os mortos. Que o próprio Jesus falou que Lázaro estava dormindo, já fazia 4 dias. E outra, o filho da viúva de Naim, também, ele estava dormindo. Então, cuidado quando as pessoas dizem, tal pessoa foi para o céu. Todos estão aguardando a voz de Deus. Porque ele diz assim: dizemos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ressuscitarão primeiro porque você leu na sua lição que quem dá a vida, quem tem a vida é Deus. Quem pode dar a vida? Somente Deus. Vamos cantar o hino Vida em Olhar, 207 do teu inário. Tenho certeza que você vai pensar nessa vida maravilhosa que Deus te dá todos os dias. Vida em Olhar, 207. Nesse momento, vamos ajoelhar para falarmos com Deus. Santo, 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 o eterno Pai que está nos céus. Graças te damos, Senhor, por mais este sábado que o Senhor nos concede. Por essa escola sabatina, ó Pai, que estamos iniciando, Senhor, venha, ó Pai, abençoar. Só possa enviar o teu Santo Espírito e que possa, ó Pai, inundar aqui o teu santo templo. Dar-nos nesse momento, ó Pai, a tua inspiração para o aprendizado da tua palavra e que este culto, ó Pai, possa ser agradável a ti. A ti lhe oferecemos também toda a honra e glória.
Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Feliz sábado, irmãos. Antes eu gostaria de dar um aviso do Ministério da Mulher. As mulheres que vão no retiro em Brusque, que por favor me procurem no final hoje, tá? Que eu preciso falar com todas. Irmãos, é o seguinte, o nosso informativo mundial hoje nos fala sobre, ainda estamos falando da Ucrânia. Então, hoje, a história de Nikolai Zukalski. Ele vai colocar a foto ali. Hoje ele é um pastor jubilado. Ele serviu a igreja como pastor e editor por 40 anos. Mas antes disso, a história aqui vem nos contando que ele era um militar. Ele trabalhava como editor-chefe do jornal militar na região. Só que ele chegou um momento da vida dele em que ele estava terminando o serviço militar, o período dele como trabalhando na área militar. Então, como ele era um ótimo funcionário, um ótimo oficial, o comandante chamou ele e disse que iria deixar com que ele continuasse, queria que ele continuasse trabalhando como militar, mas na função também de editor-chefe. E ele iria receber, em prol disso, um apartamento numa cidade chamada Leningrad. Essa cidade era uma cidade importante da época. Todos gostariam de ter ali uma residência, um apartamento, e ele ficou muito tentado a continuar no exército. Mas também ele recebeu outra proposta. Ele poderia trabalhar também também na área militar, mas servindo. Então, nessa situação, ele tinha duas propostas. As duas propostas eram as seguintes. Primeira, ser oficial militar, e a segunda, trabalhar como editor-chefe. Só que, irmãos, ele teve uma experiência na vida dele que mudou todo o destino dele. O que aconteceu com ele? Ele também era paraquedista, ele saltava de paraquedas. E, em determinada situação, ele foi fazer um dos últimos saltos dele, e com o comandante. E ali, o comandante deu a seguinte ordem: olha só, primeiro eu vou saltar, depois vão saltar mais 15 militares, e depois, por último, você vai saltar. E ele teria que abrir o paraquedas dele manualmente. Mas para ele tudo bem, ele já tinha saltado mais de 80 vezes, para ele aquilo ali não era nada de anormal. Só que o paraquedas dele não se abriu. Então saltou o comandante, saltou os 15 militares, e o dele não se abriu. E ele fez uma oração: Senhor, o que será de mim nesse momento? Eu sei que agora vou perder minha vida. Deu tempo dele fazer a oração, porque a distância era muito longa, muito grande, e ele percebeu que o chão estava se aproximando dele, e cada vez mais, e ele começou: Senhor, orou, o que eu faço agora, Senhor? Me ajuda, eu só tenho a Ti nesse momento. E uma coisa incrível aconteceu. Veja só como Deus queria que ele trabalhasse na obra, né? Tinha um plano para aquela pessoa. E o paraquedas dele não se abriu. Então ele começou a cair, e ele caiu, bateu um vento, e ele caiu em cima do paraquedas do comandante, que ainda estava ali. E ele não poderia ficar, ele caiu em queda livre. Ele não poderia ficar por muito tempo em cima do paraquedas, porque ele estava começando a se escorregar. Então o comandante segurou firme ele pelas mãos, segurou ele firme, e ele não caiu. Só que os dois acabaram caindo de uma forma assim, um pouquinho mais prejudicial no chão, mas eles foram para o hospital e nada de ruim aconteceu para aquelas duas pessoas, graças a Deus. E dali em diante, ele viu que o plano que Deus tinha para ele teria que colocar em ação. E ele resolveu não continuar sua carreira militar. Ele foi chamado,
pelo comandante, que queria passar a ele esse cargo importante de oficial, mas ele disse, não, eu não quero, tenho outros planos para a minha vida. E aqui o informativo vem dizendo que ele foi chamado até de louco. Que isso, um cargo tão importante, você não está aceitando nesse momento? Mas ele realmente tinha um propósito de não aceitar. E ele começou a servir a obra. Ele, então, serviu como 40 anos, foi pastor da igreja adventista, só que ele também escapou de ser comunista, porque lá na ocasião, na época, teria que ser comunista para poder também ter esses cargos importantes. E hoje ele é aposentado. Ali nós temos a foto do nosso querido irmão Nicolai. Então, nós sabemos que muitas vezes os nossos planos não são os mesmos que Deus tem para nós. Nós vamos agora orar pelas nossas ofertas e dízimos. Senhor, amado Deus, estamos aqui, Senhor, na tua santa casa de adoração e louvor. Pedimos agora uma bênção especial, Senhor, pelas ofertas, os dízimos que serão entregues agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de pedir àqueles que serão batizados para depois vir aqui atrás para buscar a veste, a roupa, tá bom? Bem-aventurado é aquele que dorme no Senhor. Nós vamos estudar sobre isso. Nós vamos estudar sobre isso na nossa lição da Escola Sabatina, que vem já em seguida. Preste atenção na letra, especificamente na letra desta melodia, desta música. Bem-aventurado é o que dorme no Senhor. Ele já não sente mais tristeza nem mais dor. Está descansando, esperando ser chamado. Está aguardando a volta do Senhor. Um dia muito em breve, os mortos ressuscitarão, para sempre ao lado de Jesus habitarão. Os meus queridos, sim, eu quero ver, pois sei que nunca mais irão morrer. Sim, ao lado deles para sempre vou viver. Estar
vivo quando Cristo aqui voltar. Mas se antes disso, se a morte me chamar, eu quero estar pronto para sua voz ouvir, e junto com os remidos vou subir. Um dia muito em breve os mortos ressuscitarão, para sempre ao lado de Jesus habitarão. Os meus queridos, sim, eu quero ver, pois sei que nunca mais irão morrer. Sim, ao lado deles para sempre vou viver. Sim, ao lado deles para sempre vou viver. Eu gosto que eles vêm cantar. Eu gosto do baixo. Eu não sei fazer igual o baixo, mas olha, que Deus abençoe bastante o baixo, viu? Eu gosto. Olha, é muito bom. Não é bom, não? Vocês não se sentem bem? Obrigado, irmão. Olha que maravilha. Deus é tão bom pra gente, que todo dia Ele dá bênção pra gente. E a gente vem no sábado de manhã e ainda ouve uma música boa dessa. É bom demais. E você agora tem a oportunidade de estudar uma lição geral com o irmão João. É a nossa lição sobre morte e ressurreição. E você, na sua classe, na sua unidade, na sua comunidade de amor, como o pastor nos ensinou, você poderá fazer os apontamentos com os seus alunos, para que verificar se alguém está faltando. E durante a semana, o professor pode ligar para essa pessoa que faltou, para verificar o que aconteceu com o seu aluno. Tá certo? João? Acho que melhor. Então, no final da lição do João, daí os professores fazem os apontamentos das suas classes, tá certo? João, que Deus te abençoe muito, muito, muito. E que o Senhor nos ensine bastante. Tá bom? Vamos fazer oração? Então, João, vamos ficar de pé para nós fazer oração? Para que a gente receba mais uma bênção de Deus? Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade que tivemos do Senhor nos acordar e podemos ter uma igreja para que possamos lembrar de Ti e adorar, Pai. Que o Senhor nos abençoe nessa lição, que possamos aprender um pouco mais e também, ó Deus, podemos aprender a confiar em Ti, ó Pai. Aguardamos ansiosamente que o Senhor venha, porque eu quero encontrar minha mãe. E Tu, ó Deus, sabe o quanto disso. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. É um prazer estarmos aqui junto com todos os nossos irmãos que vêm buscar o nosso Deus nessa manhã. Aqui. Antes de nós começarmos propriamente a lição, nós vamos dar um aviso aqui que o pastor pediu de maneira especial. Todo mundo recebeu esse papel aqui, onde está fazendo uma prévia dos nomes que possivelmente pode ser eleito pela igreja. Então você vai sugerir nome de irmãos batizados que estão regular na igreja, você coloca o nome deles aqui, desde anciões até todos os departamentos, pianista, todos os que você pode sugerir, ok? Então, por favor, então você coloca os nomes, e se você também quer ser um desses líderes de departamento, você deve colocar também o seu nome. Não tem nada demais aí, não, irmão. Quem vai determinar se você vai ser ou não é a comissão de nomeação, ok? Mas não tem nada demais você colocar o seu nome também. Eu vou colocar o meu aqui para alguns que eu quero ajudar a igreja, tá bom? Isso é muito bom quando você coloca o seu também, é porque você está disposto a ajudar a igreja. Sabe que aqui é um trabalho que é feito por amor, de maneira voluntária para Deus. Ninguém está concorrendo a cargos,
mas está todo mundo aqui concorrendo o quê? A fazer o melhor pela causa de Deus. Ok? Então é fundamental que você participe. E na saída, tem alguém que não recebeu esse papel? Tem alguém que não recebeu na entrada esse papel, que é membro regular dessa igreja central? Tem alguém que não recebeu? Se não, por favor, tá aqui, entrega aqui, levante a mão aqui para a diaconisa, por favor, entregar aqui, ó. Isso. Por favor, você, à saída, deve devolver para as diaconisas, os diáconos, tá? Os nomes que você vai sugerir ao longo desta manhã. Irmãos, é um prazer mesmo estar aqui. Vocês sabem que nós gostamos de falar da palavra de Deus. Eu preciso que alguém me controle, porque eu não gosto de olhar para relógio. Vai fazer assim, né? Igual cinema, filme, né? Que vai fazendo assim, né? Então você vai dizendo que a gente vai parando, diminuindo aqui. Mas eu quero também que todo mundo participe. Ok, irmãos? É uma lição geral, mas todos devem participar. Tem um microfone ali, você levanta a mão, tá? Tem 2 microfones. Você levanta a mão, esse microfone vai chegar à sua mão. Irmãos, morte e ressurreição. Já oramos, o Espírito Santo está sobre nós aqui, tanto para transmitir como para receber a mensagem que vem da palavra de Deus. Irmãos, esse assunto é por demais importante. É da coluna dorsal. Além do santuário, aliás, esse assunto também sai do santuário, né? Da doutrina do santuário, e converge para o santuário. Sem ressurreição, nossa religião se torna apenas uma opção religiosa, em vez de ser a única estrada para a vida eterna. Todas as grandes religiões que concorrem com o cristianismo e também com grande parte do cristianismo, porque eu não sei se você sabe, essa ideia de reencarnação, de imortalidade da alma, é uma das grandes jogadas de Satanás para os últimos tempos. Né? Essa contrafação é uma das grandes jogadas, é uma das grandes armas de Satanás contra a verdade. Então, irmãos, todas as grandes instituísmo, budismo, islamismo, todos eles, os fundadores dessas religiões, estão onde? Todos eles estão onde? Na sepultura. Na sepultura. Perguntaram certa vez para um muçulmano: por que você se tornou cristão? Porque ele era muçulmano e se converteu. Um outro muçulmano se aproximou dele e disse: é muito fácil, nós estamos numa estrada, e quando chegamos numa encruzilhada, nós não sabemos para onde vamos. Lá nós encontramos 2 homens, um morto e um vivo. A quem nós pedimos informação? Cristo ressuscitou, o seu túmulo estava vazio no 3º dia. Amém? M. Richard, o nosso pregador emérito da primeira voz da profecia americana, ele estava visitando os lugares sagrados em Jerusalém, supostamente onde era o túmulo de Cristo. Lá tem um livro onde as pessoas passam, olham, e teve um pastor evangélico, passou na frente e escreveu uma assinatura, e ele logo após assinou e escreveu assim: graças a Deus, o túmulo está vazio. Amém? O Adventista do 7º dia é o único povo, irmãos, que tem essa mensagem atrelada às 3 mensagens angélicas, que nos dá uma esperança além túmulo. Amém? Porque, lamentavelmente, os nossos irmãos, onde está a igreja invisível, ainda está acreditando que a alma não morre. Não é isso? Nas doutrinas deles ainda prega que a alma não morre. E com isso vem o inferno queimando e outras coisas mais, né? O qual os prende com medo de Deus. Não, a alma morre e nós vamos ressuscitar. Uma certa vez, andando aqui no centro de Joinville, quando ainda não tinha essa quantidade de carro importado, né? Como disse o Colo de Melo, nossos carros eram uma carroça ainda. E aí, eu vi um baita de um carrão com um emblema da justiça, e devia ser alguém grande da justiça, para ter um carrão daquele, e estava um plástico assim atrás. A reencarnação é uma questão de justiça. Me deu vontade de escrever, grafitar. É uma questão de injustiça. Porque Hebreus 9, 27 diz assim:
O homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso o juízo. Então não é uma questão de justiça, reencarnação. É uma questão de injustiça, se tivesse, né? Porque não tem. Todos vamos ressuscitar. Todo mundo vai. Até os que acreditam na reencarnação. Você sabia disso? Todos. Só que separado por quê? Por um milênio. Alguns ressuscitarão antes do milênio. Quantos querem ressuscitar antes do milênio, se acaso vier a morrer? Amém? O adventista, ele não morre, ele dorme. Amém? Vou para despertá-lo. É o centro da nossa mensagem, irmão. É a coluna dorsal. Só Cristo, Buda, Maomé, Krishna, todos eles vão depender do nosso Jesus para ressuscitar. E se morreram, e se propagarem em vida, e deixaram com seus escritos, propagando que a alma não morre, eles vão ter que sentir o sabor da ressurreição. Lamentavelmente, se não tiver salvo, e eu não estou nem um pouco preocupado se vou encontrá-lo no céu, porque o céu não é lugar para egoísta. Sabe que nós teremos surpresa, né? Se eles estiverem lá, eu vou dar um bate, dar um abraço e vou dizer, tu escapou, né? Porque nós vamos ressuscitar pela graça de Deus. E eu estou falando isso com conhecimento de causa, irmão. Porque eu fui um que propaguei muito o espiritismo da Umbanda. Eu fui muito que propagou a doutrina do kardecismo. E a coisa que me fez me tornar adventista foi exatamente isso. Porque eu só imaginava o inferno me esperando. Porque você sabe que todo João apronta, né? Todo João apronta. Eu já estou ouvindo nos últimos dias que eu estou sentindo que Jesus Cristo gosta de usar muito João, sabia? É porque tem igual pardal, né? Então tem João para tudo, ele vai usando João para lá e para cá. Irmão, quer falar? Por favor, vamos interromper, irmão. Eu não perco o fio da meada, não. Vamos lá. Nós costumamos dizer que quando a gente dorme bastante, a gente acorda descansado. Só que aqueles que dormirem 1000 anos a mais vão ressuscitar do mesmo jeito, né? O mesmo cansaço. E vão acordar cansados. Nós que vamos dormir 1000 anos a menos, vamos acordar bem descansados. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, disse Lourenço Gonzalez, o milênio é uma pausa antes da eternidade. O que é 1000 anos para quem vai viver eternamente? Né? Que maravilha. Você está na igreja certa, que tem a doutrina. Não é porque o irmão João é certo, não é porque o pastor Rezon é certo. Está na igreja certa porque ela tem a doutrina certa. Ela tem um remédio, ela tem a solução para todos os nossos problemas. Sabe qual é? Vida eterna. Amém? Nós sabemos que isso é pouco tempo. Não é isso? Uma menina atravessando, ela morava atrás de um cemitério. E ela atravessando o cemitério tranquilamente, um homem vinha correndo ao contrário e disse, menina, você não tem medo de passar pelo cemitério? Ela falou, não, minha casa é logo ali, ó. Amém? Para nós, irmãos, a nossa casa é logo ali. É uma luz lá no fim do túnel. Não é essa luz como eles pregam. Agora, quando eu estou morrendo, eu já estou vendo uma luz. Não, não. É uma esperança. Conta-se que uma irmã adventista bem idosa viveu grande parte da sua vida numa mensagem do advento. Ela, antes de morrer, ela chamou o pastor e disse assim, pastor, por favor, eu estou morrendo. Eu estou tranquila. Minhas mãos minha vida está na mão de Deus. Como o apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 8, ele diz, combati o bom combate, combati a carreira, desde agora a coroa da justiça está guardada para mim. E ela falou, pastor, eu quero que você faça uma promessa para mim. Eu quero que o senhor, por favor, antes de eu morrer, quando eu morrer, no caixão o senhor coloca uma faca e um garfo na minha mão. O pastor sorriu, mas antes de sair o pastor ficou curioso e falou assim, por que, irmão, você quer que coloque uma faca, um garfo na sua mão? Ele falou assim, ela falou assim, é porque eu não quero dar trabalho a Jesus. No banquete celestial já quero ter o garfo e a faca na mão. Amém? É a certeza, irmãos. É a certeza da vida eterna. Mas antes de nós concluir a nossa introdução aqui, que é só a introdução, tá, irmãos? É só a introdução, por favor. A lição, ela fala, o contexto básico da lição fala sobre a morte. E uma coisa que me preocupa, João, é o seguinte: a vida também tem que ser bem vivida. Amém. Tá? Às vezes nós nos focamos tanto na morte e esquecemos de viver a vida. É o desejo de Deus que vivamos e vivamos bem, com saúde. Então, eu não quero que fugir do assunto, mas esse aspecto também não pode ser esquecido. Existem muitos irmãozinhos aí, queridos, amados, que estão pedindo, Senhor, me leve, Senhor, me leve. Por favor, a vida é uma dádiva.
A vida é uma dádiva. Quando Deus chega, todo dia que você acorda, você está respirando. Esse é o dom de Deus, é a vida para ser vivida, não para ser desperdiçada, ser jogada fora. Então, mas um dia eu vou ressuscitar, vou viver a eternidade. Meu amigo, se você não está procurando viver uma vida digna agora, como é que vai ser tua eternidade depois? Então, essa é uma atenção que eu gostaria de chamar, sabe, João? Que às vezes tem muito irmãozinho aí desistindo de viver, sendo que é um dom que Deus está dando cada dia para ele viver. João 10:10 diz assim: eu vim para que tenha vida. E aqui, a vida eterna, para o cristão, o seguidor da palavra de Deus, ele já começa a viver a vida eterna aqui. Por quê? Se a morte é somente um sono, não assim? Então, vida eterna já começa aqui. E detalhe, o cristão adventista já começa a ter vida eterna. Ontem eu estava falando sobre saúde para os alunos do Apocalipse, dizendo para eles o seguinte: nós, o único movimento que tem uma orientação de como viver vida boa aqui, neste mundo de pecado. Aqueles que seguem os princípios de orientação de saúde já começam a gozar a vida eterna aqui, no sentido lato da palavra, irmão. Ok? Sim, irmão. Complementando o que o irmão falou aqui, nós precisamos ter em mente de que Jesus Cristo vem para retribuir cada um conforme as suas obras. Sim. Como tem sido a obra da nossa vida. Jesus virá para nos retribuir. E qual será a retribuição? Quais serão os méritos que em vida nós tivemos para receber de Jesus Cristo a sua retribuição? Amém. Jesus lá em Efésios, através do apóstolo Paulo, ele diz assim: um povo zeloso de boas obras. Efésios 2, verso 8 e 10 diz que não de obras de homem para que não se glorie, mas zeloso de boas obras. Nós, Jesus Cristo nos resgatou para termos uma missão, viver uma vida plena, dando exemplo, conquistando outros, né? Agora, Ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. As obras que são feitas em Deus, são feitas não a obra para poder ganhar a salvação, porque nós somos salvos, né, pela fé e julgados pelas obras. Então vamos continuar aqui. Na parte de domingo, vamos ser concisos e objetivo aqui, ó, o estado dos mortos. Por que essa confusão toda aí, inclusive envolvendo os nossos irmãos cristãos que andam com a Bíblia diariamente? Eu já vou deixar de lado, né, essas doutrinas que não são bíblicas, né, que não pregam a ressurreição. Estou falando, acho que pregam a ressurreição. Mas por que eles têm essa confusão na questão do estado dos mortos, na questão de inferno, queimando e tudo isso? Por quê, irmãos? Estado dos mortos. A ressurreição de Lázaro, você sabe que foi o maior milagre que Jesus praticou aqui na terra. Sabe disso, né? Está claro. Por que Jesus Cristo fez esse milagre da ressurreição de Lázaro? E ele foi o maior de todos. Ele não ressuscitou o filho da viúva de Naim? Não ressuscitou a filha de Jairo? Por que foi? Por que isso? Na parte de domingo aqui está falando sobre o estado dos mortos. Lázaro estava há quantos dias mortos? 4 dias. E por que? Alguém pode dizer de maneira bem resumida, por favor? Por que Lázaro ficou 4? Por que Jesus se afastou, né? E se ele é sabedor de todas as coisas, ele sabia que Lázaro ia ficar doente, ia morrer. Por que ele se afastou? Isso. Mortinho da Silva. Irmãos, havia na época uma história de que a alma, que não é alma pela Bíblia, a alma somos nós, né? Nós somos alma vivente, não temos alma. Essa história dos gregos, fariseus, já estavam acreditando nisso, né? Então havia uma história. Isaac, me ajuda aí. Quer falar? Vou dar o microfone lá para ele, né? Quer concluir o teu pensamento? Eu falo depois. Havia uma lenda já de que a alma ficava em torno ali, né, esperando o momento para regressar ou reingressar no corpo. Jesus queria acabar com todos esses mitos. De propósito ele deixou, porque já cheirava mal. Já cheirava. Todo o corpo, quando uma pessoa morre, um cadáver, seja de animal, ele já começa a entrar em putrefação. 4 horas depois, já começa a produzir vergões cadavéricos. Jesus, de propósito, deixou para acontecer isso. Isaac, por favor. João, a respeito do estado dos mortos,
a Bíblia, os escritores, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, eles colocam aqui o estado do homem na morte como sendo um estado inconsciente. Todos os escritores, eles aplicam ou falam a respeito da morte como um sono. Quer dizer, uma pessoa quando dorme, ele entra no estado inconsciente. Porque quando a pessoa dorme, não sabe o que está acontecendo. Não sabe, ele não percebe, não vê nada. Mas vai acordar. Salmo 164, versículo 4 diz: nesse mesmo dia perece todos os seus pensamentos. Jó Sim. refere-se à morte como sono. Salmista Davi refere-se à morte como sono. Jeremias como sono. Daniel também. Sabe Salomão, Eclesiastes. Jesus, quando falou para os discípulos que ia até a casa de Lázaro, porque algo havia acontecido, Jesus disse assim: nós vamos até lá, porque Lázaro, o nosso amigo, dorme. Quer dizer, mas vou para despertá-lo, vou para acordá-lo. Então, a Bíblia refere-se à morte como um sono, e não como se acredita, e hoje o mundo cristão explica que quando a pessoa morre, algo sai dele e vai para o céu. Quer dizer, uma pessoa quando dorme, ele continua dormindo. Quando pega no sono, não sai nenhum espírito dele e vai para o céu. Mas ele continua ali, morto, no estado inconsciente. E o fôlego de vida volta para Deus. Ele vai acordar. Exatamente. Quer dizer, isso já nos dá certeza da ressurreição também. Amém. Irmãos, veja quanto isso é tão importante a crer exatamente como a Bíblia diz. A ressurreição, ela que ela afasta tudo isso. Por exemplo, os evangélicos têm torcido a Escritura Sagrada ao dizer que o ladrão foi para o céu, né? E nós sabemos que a questão ali não era isso. A questão toda era a questão de vírgula do grego para o português. Irmão Marcos, aqui ó, irmão Marcos aqui. Só pedir para os irmãos, levantem o braço bem, porque não é para mim, poder trazer o microfone. Eu levantei, irmão. Só irmão João Gil. Dá-lhe, Marcos. É o seguinte, irmão. De tudo que foi falado, é tudo importante e bonito e está tudo certo, né, irmão? Agora, a lição dessa semana, irmão, a parte da introdução da lição disse assim, de que, falando em sono, às vezes a gente dorme, mas não dorme bem, né? E eu fiquei mais apaixonado por Jesus ainda essa semana, porque Jesus também era humano. E percebam os irmãos de que a parte da introdução da lição disse o seguinte, que os seres humanos têm uma repulsa inata em relação à morte. Porque eu também não gosto da morte, sabe? Tenho repulsa, eu tenho dificuldades até sabe, de acreditar isso aí, né? E o importante, irmãos, é de que no caso da mulher, da filha da viúva de Naim, disse aqui de que Jesus, ele se compadeceu dela e disse, não chores, sabe, irmão? Eu às vezes tenho vontade de chorar quando me lembro de certas coisas a semana toda, sabe? É isso, morte é algo intruso. Bem abordado aqui, irmãos, olha só, ninguém quer morrer. Desde que eu me entendo como... Eu fui da época da Jovem Guarda, o Roberto Carlos tentou dizer era papo firme, mas depois ele disse que tudo mais vai para o inferno. E nunca mais o dedo dele levantou. Escute bem, irmão. Ninguém quer morrer. O mundo está ruim, ninguém quer morrer. Porque isso não está em nós. O ser humano não foi criado para morrer. Deus criou os seres humanos para ser imortal. Né? Lá em Eclesiastes capítulo 3 diz que Deus colocou o quê? A eternidade no coração humano, do homem. Né? Deus quer que o homem seja imortal. Mas, lamentavelmente, por causa do pecado, o salário, 2 Coríntios 6, Romanos 3, 6, 23, o salário do pecado é a morte. Todos morrem. Agora, como só um só Adão entrou o pecado e todos morrem, e no Cristo, o segundo Adão, o quê? Todos vão ressuscitar. Todos, irmãos. Só que uns não vão ressuscitar para a vida eterna. Alguns vão ressuscitar para morrer no segundo lago do fogo. Entende? Agora, resta ver. Essa abordagem que o Marcos fez aqui é muito importante, porque ninguém quer morrer. Embora, como disse o Helmut,
vai ter um descanso, é um descanso mesmo, não vai ressuscitar cansado, vão voltar nas nossas sepulturas, vão voltar imortais, né? Mas ninguém quer morrer. Eu, vindo do Espiritismo, irmão, eu não quero dar esse prazer a Satanás. O Dane um dia falou assim para mim, junto, toma cuidado, porque se o decreto dominical vir, você vai ser um dos primeiros a ser caçado por aí. Mas eu estou pedindo, eu sei que eu não tenho capacidade para ser dos 144 mil, para mim eu sendo da grande multidão, já está de montão. Agora, cuidado, irmãos, eu não quero, orem por mim, porque eu não quero dar esse gostinho a Satanás. Passar pela morte, não, eu queria sair daqui, ser transformado em vida, amém? Por favor, irmão. João, só para retomar o assunto da dualidade da alma e do corpo, né? E da indivisibilidade do ser humano, que é a doutrina bíblica, no livro de Salmos, no capítulo 146, versículo 4, diz o seguinte: sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Eu só queria complementar com o seguinte: o pastor Guilherme traz uma ilustração muito interessante, quando fala dessa indivisibilidade da alma e do espírito, ou do corpo, né? E a ilustração que ele traz é a da música tocada por uma flauta. Quando você tem o sopro da pessoa que toca o instrumento, você tem a música. Quando você não tem mais esse sopro, você não tem mais a música. Se você tem um instrumento sem o sopro, você não tem a música. Se você tem o sopro sem o instrumento, você também não tem a música. O sopro pode ser representado como o nosso Deus. A flauta somos nós. E a vida é a música. Muito bem, parabéns, irmãos. Olha, mas voltando à questão do ladrão aqui, irmãos, olha só. Jesus não foi no mesmo dia para o céu, foi? Ele ficou na sepultura e ressuscitou na madrugada. Portanto, ele não podia ter levado o ladrão para o paraíso naquele dia, como ele falou, como prometeu. A questão ali é questão de vírgula, a lição está abordando muito bem isso. Se você não tem condição de compreender isso, nós temos materiais que podem explicar muito melhor sobre isso. Agora, lembre-se, Jesus Cristo prometeu que o ladrão estará com ele no paraíso. Jesus não foi ao paraíso no mesmo dia. João 20:17, ele disse, não me detenha. Maria Madalena abraçou seus pés. Ele diz, não me detenha porque eu não subi para o meu Pai. Porque, então, na madrugada ele ainda não tinha subido. Naquele mesmo dia ele foi, ali um ato de exaltações diz isso, se apresentou ao Pai, o Pai aceitou o sacrifício, ele voltou, se colocou no meio dos discípulos, onde ele disse, toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Então ele não foi, a não ser que ele mandou o ladrão para o Sedex 10. Essa foi boa. Curiosamente e paradoxalmente até, a doutrina, a grande verdade de que o homem permanece inconsciente na sepultura é uma grande vantagem para os que não creem na ressurreição, para os que não se preparam para estar com Jesus no céu, porque eles não estão ardendo no inferno a partir do momento em que morrem. Aquela mãe que se descabela e chora desesperada, e com razão, por achar que o filho dela, porque bateu contra o poste lá e morreu bêbado e brigou, e agora está no inferno, graças a Deus não está no inferno, ele está apenas morto. E é inconsciente, é uma vantagem que eles já têm, né? E é incoerente isso. Por exemplo, Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro, e o que diz a Bíblia? João 11:35, Jesus chorou. Se ele chorou, como é que em 1 João 4,8 diz que Deus é amor? No versículo 18 de 1 João 4, diz que no perfeito amor lança fora o tormento, o inferno é um lugar de tormento. Se ele chorou diante do túmulo de Lázaro por causa do sofrimento da morte, como é que ele vai deixar os seus seres criados queimando eternamente? É incoerente, ou não é? Se ele ressuscitou, ele veio vencer a morte, vai deixar o sujeito lá? Deus é amor. Sim. Martinez, por favor. Gênesis 3:4, nós temos uma das primeiras mentiras de Satanás, onde ele diz, certamente não morrerás. Essa semana eu estive falando com o senhor, ele estava trabalhando lá em casa, ele é pastor da Assembleia, e também é pedreiro, né? Estava trabalhando lá, então entramos no assunto, ele é muito querido, mas eu pude ver a extrema ignorância
neste aspecto. Ele falando sobre a ressurreição, ele puxou na minha camisa e disse, você não vai ressuscitar com essa camisa não. Eu falei, eu sei que eu não vou ressuscitar com essa camisa. Falei, nós dormimos corpo mortal, mas ressuscitamos corpo espiritual. Aí ele já começou a entrar em contradição, até disse que ele queria vir sábado à tarde lá em casa para conversar comigo, mas eu espero até que ele não venha sobre esse assunto, né? Mas, irmãos, a gente vê que eles não creem no milênio, não, nessas coisas. É totalmente a Igreja Adventista, graças a Deus, ela tem uma mensagem firme, certa e segura. Baseada na palavra de Deus, irmãos, presta atenção. Jó 19, 25 diz, eu vou ressuscitar com meus próprios olhos. Não vai ser com essa camisa, mas ele diz, com a minha pele vai se revestir o meu corpo. Amém? Vê-lo-ei com meus próprios olhos e não outro. Não existe reencarnação, porque se houvesse reencarnação, seria em outro olho, uma injustiça. Por favor. João, e no caso do ladrão da cruz, ele tinha a plena certeza de que a ressurreição não era instantânea. Ele tinha plena certeza porque ele disse, quando vieres do teu reino. Exatamente. Então ele isso. Sabia que Lembra-te de mim, né? Jesus viria um dia. Ele não iria levá-lo naquele instante. Muito bem, parabéns. E mesmo que ele não morreu naquele dia, né? Então... João, o negócio de Satanás é complicar realmente, né? Ele não veio para simplificar, mas para complicar. Então assim, ó, no mundo pseudo... Ele veio para contrariar, me perdoe o sambista. No mundo pseudo-cristão ele diz assim, morreu, a alma já foi para o céu, está lá no céu, mas estão velando, né, o cidadão aqui na terra, mas a alma já foi para o céu. E uns e outros já vai tocar um sambinha para Jesus, está vendo nós lá de cima jogar, esse negócio todo. Então, que Satanás está fazendo? Está espalhando tudo isso aí. Que é fácil viver uma vida aqui, de que de qualquer jeito nós vamos ficar vivo, nem que seja fritando igual bolinha eternamente, mas aqui vai ficar, né? Esse é o interesse de Satanás, complicar realmente para que as pessoas não entendam. Moisés. Irmãos, voltando ao caso de Lázaro, tem dois aspectos. Primeiro, os saduceus, em face aos fariseus, não acreditavam na ressurreição. Os fariseus sim. Outro aspecto, Jesus chorou por causa, não da morte de Lázaro, mas sim por causa daqueles parentes de Lázaro, sendo alguns saduceus, e que no final, descrentes de Jesus, da ressurreição, do poder da vida, eles morreriam eternamente. Então Jesus chorou por eles, não pela vida de Lázaro, pela condição de Lázaro, porque ele disse que Lázaro não estava morto, ele somente dormia e ele ia despertá-lo. Bem abordado, irmãos. Jesus viu, Deserto das Nações, viu todos aqueles que vão morrer depois do milênio. Então ele chorou se compadecendo. João. Sim, Moisés. A gente sabe que o espaço de tempo existe para quem está vivo. Para quem está morto, não existe espaço de tempo. Ellen White, me ajuda se eu estiver errado, ela fala que o último pensamento de quem morreu há anos atrás vai se fundir ao primeiro na ocasião da ressurreição. Muito bem, ela fala do apóstolo Paulo lá no livro de Atos dos Apóstolos. Quando a espada do carrasco desce sobre o pescoço do servo de Deus, o último pensamento dele avança para emendar com o primeiro, ou seja, na morte não tem pensamento nenhum. Bom, nós já falamos sobre a esperança da ressurreição, já falamos sobre o milagre maior de Jesus, que é a ressurreição de Lázaro, mas nós vamos falar agora também um pouco sobre o inferno, o juízo do inferno. Irmãos, você vê como é que o diabo ele conta a mentira, como disse o irmão Martinez, uma das primeiras mentiras de Satanás foi o quê? Certamente não morrerás. E com isso ele teve que atrelar outras mentiras para poder dar base. É assim, ó. Quando você conta um ponto, cada ponto, como é que é? Aumenta um ponto, né? Então o diabo ele contou a primeira mentira. Agora começou o homem a raciocinar, a racionalizar, aí ele começou a inventar outras coisas, tais como, por exemplo, um inferno queimando, o limbo. O limbo, o Papa Bento XVI recentemente disse que acabou. Vocês viram? O limbo acabou. E agora? E as crianças que estavam lá, foram mandados de Sedex 10 direto para o céu? O reino dos céus é das crianças. Então é o seguinte, limbo, purgatório, inferno queimando. Por quê? Ele tem que continuar abrindo o leque para poder endossar o raciocínio que o homem vai ter, né?
em dizer, para onde vai fulano de tal? Não, irmãos. São João 5, verso 28 e 29, deixa bem claro. Todos dormem na sepultura. Todos. Bons e maus. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora que todos que estão na sepultura ouvirão a sua voz. A voz de quem? Jesus. Ele vai chamar todos do pó. Só que alguns ele vai chamar antes do milênio. Outros eles vão chamar depois do milênio. Mas todos vão experimentar. Você sabia que após o milênio, irmão, vai ter um fato inédito que nunca aconteceu no planeta Terra? Porque depois do milênio já houve a primeira ressurreição. Então vai ter um fato inédito. Sabe qual é? Qual é? Todos estarão vivos ao mesmo tempo no planeta Terra. Todos. Todos que nasceram nesse planeta vai estar vivo ao mesmo tempo. Só separados, sabe por quê? Por um muro. Em que lado você vai estar? A decisão é sua, ok? Aceite Cristo Jesus e as suas obras, vai dizer, quando passar na balança do juízo, que for pesado, as obras que foram feitas pela fé, que foram feitas em Deus, essa vai pesar e o seu nome vai estar lá no livro da vida. E ele vai dizer na primeira ressurreição. E para os adventistas do sétimo dia, irmãos, uma ressurreição especial. Deus o Pai vai ressuscitar os adventistas. Todos que morreram na mensagem do terceiro anjo desde 1843 vão ressuscitar de maneira especial para ver a ressurreição de todos os tempos. Está vendo? Nós vamos ter o privilégio, nós vamos ressuscitar antes de todos os salvos de todos os tempos e vamos ver todos vão sair da sepultura. E nós vamos para o céu. Quantos creem nisso aqui? Levante a mão. Quantos creem, quantos querem participar? Eu estou muito feliz aqui, irmão, porque nós temos um casal aqui, 2 casais que eu queria mencionar aqui. Primeiro, o nosso irmão Sérgio Souza e a sua esposa, irmã Vera, está nos visitando, veio para um casamento aqui, está na minha casa. É um grande amigo meu, ancião, lá da igreja de Taquara, né? Ele está aí, ele está calado porque pegou um resfriado na viagem para cá, ar-condicionado, essas coisas todas, mistura de temperatura lá em São Paulo. E o outro casal que eu quero mencionar aqui é o que vão batizar no dia 18 de outubro, futuro, amém? É o nosso irmão Ivo, está estudando a Bíblia conosco, é um egresso de uma igreja pentecostal, e a sua esposa, a irmã Edenise, também que vai ser batizada futuramente, amém? E uma das coisas, eu estou mencionando eles dois aqui, porque uma das coisas que está ajudando eles a tomar essa decisão, não foi nem a guarda do sábado, é a questão de que o inferno não está queimando, amém? É uma sepultura, isso ajudou muito ela a entender que Deus é amor, irmãos, no sentido lato, no pé da letra. Deus é amor, Ele não vai ficar queimando as pessoas eternamente. Deus veio nos salvar, veio nos livrar dos aguilhões da morte. E que maravilhoso vai ser, irmãos, saber que nós vamos ressuscitar na primeira ressurreição e vamos reinar com Cristo durante 1000 anos. Quantos gostariam de participar nessa grande ressurreição e levar para outros? Porque essa é a grande missão. Estava conversando com o Sérgio Souza hoje pela manhã, que a grande missão da igreja é essa, levar para todo mundo essa mensagem, uma mensagem de esperança e salvação, literalmente, porque se a pessoa tem um espírito ou uma alma que sai por ocasião da morte e vai direto para o céu, anula a principal doutrina que só Cristo pode mandar. O quê? A ressurreição. Para que Cristo vai voltar se a pessoa já está no céu? Que Deus nos abençoe e que possamos dormir diariamente pensando, se um dia viemos a morrer, que nós possamos estar com a nossa vida escondida com Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém. Obrigada, João. Nós aprendemos bastante, né? Com essa lição. Esperamos vocês sábado de manhã, para que a gente possa aprender um pouco mais. No decorrer dessa semana, procure aprender a estudar a sua lição. Se você não tem a sua lição, você pode pegar na internet, que tem gratuitamente para você poder estudar. Nesse momento, eu vou convidar o quarteto para cantar outra música. E espero que vocês gostem bastante, porque eu gosto. Porque quando eles vêm.
Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Fé possuímos que Jesus nos dá, fé na promessa que nos fez. Eis que o tempo logo vem, e as nações daqui além, bem alerta vão cantar. Aleluia, Cristo é Rei. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Obrigado. É muito bom, né? Obrigado, meninos. A palavra do Senhor, em Números, capítulo 6, verso 24 em diante, diz o seguinte: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Essa é a mensagem da Escola Sabatina para você, nesse lindo dia de sábado. Vamos orar a Deus e vamos aguardar a programação que os desbravadores e aventureiros estão ansiosos. Se você que é membro da igreja, batizado, se você quiser dar o seu espaço, o seu lugar para as pessoas que estão nos visitando hoje, eu convido vocês a sentar aqui no lugar do coral, que tem espaço aqui atrás, tá certo? E deixe as visitas sentar, ficar mais à vontade. E também, se você quer orar a Deus, venha para a igreja 3:30 da tarde, que nós teremos o clube da oração. Vamos levantar para orarmos? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que tivemos de estudar um pouco mais sobre a Tua Palavra. Que o Senhor nos abençoe, Deus, e nos guarde para a Tua glória, Pai. Dá, Senhor, esperança na salvação em Cristo Jesus. Guarda-nos a Deus, em nome de Jesus. Amém.